Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Mais um vídeo chegando para nós. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. Espero que vocês estejam bem. Desde já peço aí o seu like. Sei que você que sempre gosta de assistir os vídeos do Antônio Galvão, sempre coloca o seu like. É muito importante. A única coisa que peço aqui, deixe uma mensagem. Grato pelos novos inscritos no canal. E vamos que vamos. Tirei o chroma aqui atrás, que eu precisei tirar, porque eu vou mostrar algo para vocês. E eu quero que vocês observem detalhes daquilo que eu vou mostrar. Porque hoje eu vou falar sobre a ilusão da religião espírita, que é uma religião também. A ilusão do espiritismo. Não vou aprofundar aqui sobre Allan Kardec, não, que é o termo kardecista, como surgiu, para que surgiu, como eles acreditam. Sabemos que todo espírita acredita em reencarnação. Acredita que todo ser vivo, humano, morre e depois reencarna novamente. E, de acordo com a sua reencarnação, ele vai pagar ou receber pela vida passada. Todo espírita acredita assim, que a vida ela não acaba no corpo que nasce e morre, mas sim ela continua e vai nascer em outro corpo. É como se o corpo morre, o espírito sai, não sei se vai para uma fila, para esperar o momento certo de reencarnar em outra pessoa. Isso é tudo ilusão religiosa. Todas as religiões da face da Terra são ilusões. E por que eu vou falar isso? Eu recebi a visita de um espírita aqui em casa, um cidadão, e ele tentou me convencer de que o ser humano não morre e que o seu espírito reencarna. E ele quis dizer que eu já sou a reencarnação de no mínimo uns 3, que ele disse que não sabe precisar, não sabe dizer, mas ele disse que eu sou a reencarnação de uns 3. Aí eu falei que eu sou ateu. Aí ele falou, não, o motivo de você ser ateu, que com certeza o seu espírito passado foi frustrado em outras religiões. E nessa vida você teria que se transformar em um ateu. Mas saiba de uma coisa, que quando você morrer, você vai reencarnar em outra pessoa. Não sei se mulher, não sei se homem. E aí tudo que você fez nessa vida, você vai pagar ou receber na vida que vem. E eles tentam explicar algumas coisas, tem umas explicações que eles tentam, que se a pessoa não tiver blindada em uma pesquisa, um conhecimento, as experiências da vida, cai, não é brincadeira. Tanto que eles têm explicação por que crianças são violentadas até a morte, né? Que na verdade eles culpam essas crianças da vida passada. Segundo eles, alguns, não sei se todos defendem isso, mas pelo menos os que eu conversei até agora defendem isso. Diz que quando uma criança é violentada, segundo eles, é porque aquela criança na vida passada era um pedófilo ou era alguém que violentava a criança. Então tinha que nascer para pagar e ser violentada do mesmo jeito, da mesma forma, na idade que aquela pessoa violentou outra criança. Aí se você para pensar isso, cara, parece que tem lógica, né? Parece que tem uma lógica sobre isso. Mas não tem, não há lógica, porque por mais que isso fosse alguma coisa que tivesse algum pingo de verdade, por que a vida de uma geração, a vida de uma outra dimensão, teria que pagar
pela vida passada. Então seria como se fosse uma vingança, né? Como se tivesse que realmente ter uma suposta justiça. Então eles têm explicações muito mais do que religiosos cristãos e de outras vertentes, eles tentam explicar. Aí eu falei, como é que você me garante que eu sou fruto de uma reencarnação? Aí ele esperto perguntou o que era que eu faço, o que é que eu faço. Eu falei, hoje eu fabrico estofados, mas o que você já fez antes? Vai me falando, pra tentar me pegar, né? Falei, eu já fiz tanta coisa na vida. Fui balconista de casa de material de construção. Trabalhei na roça com meu pai, plantando muitas verduras, hortifruti. E fui letrista e artista plástico. Me transformei num artista plástico. Fiz muitas pinturas, muitas telas. Depois praticamente abandonei a arte plástica. Abandonei porque não fica famoso quando morre. E deixei pra lá. E hoje eu fabrico estofados. Ele falou, você tem alguma tela, alguma pintura sua aí pra me mostrar? Eu falei, tenho. Aí eu tenho várias pinturas e peguei essa aqui. Essa pintura aqui. Que é uma das últimas pinturas que eu fiz. Tá aqui. Não sei se está dando para vocês observarem aí. Esta pintura, que é um lago. Um lago em um amanhecer nublado. Você vê lá no fundo algumas neves. E do lado, justamente onde estão meus dedos, aqui, tem o que? Tem uma vegetação um pouco envelhecida, com um suposto barranco aqui, ou paredão, como você quer apelidar, e um barquinho de pescador, esperando o pescador. E para quem não conhece artes plásticas, cada arte tem o seu nome. Você já faz pensando no nome. E o nome desta tela aqui, feita por Antônio Galvão, dá-se o nome de A Espera de um Pescador. A Espera do Pescador. É o nome aqui. Como se esse barquinho estivesse esperando o pescador para fazer a sua função de pescar. Tá aqui. E mostrando para ele esta arte, ele falou assim, você acha que esse cenário que você pintou, que ele falou, muito bonito, nunca existiu em lugar nenhum? Eu falei, não, porque isso aqui foi fruto da minha mente, da minha cabeça. Inclusive, todo pintor, quando ele pinta, eu não sei se alguém aí que me segue, se tem algum artista plástico, tem Daniel, um abraço ao Daniel, trabalha bem também. E a gente sempre vai mudando, né? Por exemplo, quando eu comecei a pintar esta tela aqui, eu não pensava em colocar esse barquinho. Depois eu disse, não, eu vou colocar um barquinho aqui. Eu pensava de colocar depois eu pensei de fazer um pescador no barco. Depois eu pensei, não vou colocar o pescador, até para colocar o nome à espera de um pescador. Não coloquei o nome. E falei, vou fazer assim, como se fosse um amanhecer, um nevoeiro, aí por volta de 5, 4 da manhã, um dia depois, no momento que o dia amanhece, que você vê aquele nevoeiro lá no fundo. O artista pensa nisso, quando ele vai fazer a pintura, ele pensa em muitas coisas, ele pensa em perspectiva, profundidade, o horário que vai refletir a sua tela, a sua pintura. E cada tela que eu fazia, eu tinha esse tipo de pensamento. E essa foi uma das últimas telas que eu pintei. Aí ele disse, olha, essa pintura que você fez é de um cenário, de um local que você viveu na vida passada. Eu falei, como? Como é que você sabe? Ele falou, não tem como. Ele falou, não tem como você pintar um local assim, um cenário desse, sem ele nunca ter existido.
Você pensa que é fruto da sua mente, mas não é. Então isso aqui, segundo ele, né? Segundo ele, diz que isso aqui prova que eu sou uma reencarnação. Olha que coisa. Eu mostrei outras telas que eu tenho aqui, tem outra tela aqui. Ele disse, me mostre outra. Eu mostrei essa para ele. Esta tela para ele aqui. Né? Aí ele falou, tá vendo aí que isso aí, que esse local que você pintou é um cenário que já existiu? Eu digo, como é que você sabe? Como é que você sabe que isso aqui já existiu? Ele já existiu. Falei, rapaz, isso aqui, quando o pintor começa a pintar, ele muda muita coisa durante a pintura. Ele nunca, a não ser se ele for copiar alguma coisa, ele nunca pinta aquilo que ele acha que vai ser daquele jeito. Às vezes ele tenta colocar uma árvorezinha ali, aí ele acha que aquela árvore seca vai ficar legal. Aí depois ele pensa, não, acho que eu vou colocar umas folhas nesta árvore. Aí ele começa a pensar e diz, não, aqui parece que dá pra colocar uma pedra aqui. É uma coisa muito legal, viu? Pintura é uma coisa muito legal, arte é uma coisa muito legal. É um passatempo muito legal. Toda preocupação, se a pessoa tiver preocupação, não tem coisa melhor do que artes plásticas. Eu acho que todos que quiserem, eu acho que conseguem sim. É dedicação, é força de vontade. É. Eles dizem que é dom, não tem nada de dom. Talvez seja uma vocação. Eu tive vontade de aprender e aprendi. Então, às vezes você quer colocar uma casinha. Você fala, vou colocar uma casinha aqui. Aí você pensa, poxa, isso aqui devia ter um lago. Aí você coloca o lago. Depois você não gosta do lago. Se não gostei desse lago aqui, você vai lá e rabisca tudo aquilo ali e faz uma planície. Aí depois você diz, neste lugar aqui merece uma gramazinha. Aí você coloca a grama. Isso é como funciona a cabeça de um artista plástico que faz esses tipos de cenários. Dificilmente um artista plástico vai começar uma tela e saber o que ele vai pintar. E por isso que artes plásticas têm um valor, um determinado valor, por quê? Porque cada quadro é único. Justamente por isso. Mesmo se eu tentar copiar, eu posso até fazer uma aparência igual, mais ou menos, o que eu fiz, mas sempre vai ter uma coisinha diferente, um galho de uma árvore num local diferente, uma pedra com um detalhe diferente, porque a pintura ela seca do jeito que ela chegou na tela e nunca você vai conseguir colocar a mesma pintura com aquele mesmo efeito de tinta, aquela mesma cor, porque tem várias misturas no mesmo local em outra tela. Não tem como. Tem até alguns artistas aí que tentaram falsificar quadros de Picasso, de Michelangelo para vender caro, mas quando vai para o laser vai ver que não tem nada a ver com os primeiros traços, porque eles vão fazer o papel de colocar ali o aparelho para identificar aqueles traços. É igualmente uma impressão digital. Não é todo mundo que entende, não. Então não tem como, não tem como copiar 100% uma arte. Nem um próprio artista não consegue fazer isso. Cada arte ela é única. Aí eu falei para ele que, rapaz, meu amigo, o que você está me falando, me perdoe, mas isso é uma ilusão, é uma loucura. Porque não conhecendo o ser humano, a capacidade da mente humana, vai inventar um monte de coisa. Vai inventar um monte de besteira. Eu já pintei vários cenários em telas. De ver assim, imaginar e pintar. Mas isso não quer dizer que aquilo que eu pintei já existiu. Então é isso que a religião faz na mente humana. Ele não, mas para mim isso é prova. Para mim isso é uma grande prova de que você já foi alguém em uma vida passada. Eu falei, por que eu não lembro disso? Não, mas não é todo mundo que lembra, não. Tá. A verdade é que a nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande, até por conta da própria sobrevivência do ser humano, já falei isso aqui várias vezes. A capacidade é muito grande que a gente consegue
obter vários resultados que chamam a atenção. Uma pessoa que cria uma engenharia, um projeto de algo eletrônico, por exemplo, aparelho de celular, computador. Se você olhar para a placa, para as placas do computador, do celular, você vê vários caminhos ali, bombinas, aquelas pecinhas ali. Aquilo ali é uma engenharia muito grande. Então será que isso quer dizer que aquela engenharia é de algo passado? De outro ser passado, se naquela época não existia nada disso? Não existia nada de tecnologia, de computador, nada disso? Então, a forma que o espiritismo tem para enganar as pessoas, os espíritas, é algo absurdo. Se você não tiver cuidado, se você não se qualificar em conhecimento, em buscar, em observar as coisas, você cai na lábia deles. Porque eles querem fazer de tudo para te convencer a tua própria mente de que a religião deles é a religião verdadeira. E que todo ser humano é reencarnação de outros seres humanos. Aí eles pegam esses detalhes, essas coisas. Cara, então o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: não se deixam levar por conversas fiadas de religiosos, de qualquer vertente, porque eles vão querer dar uma explicação para tudo, coisa que não tem explicação. A única explicação da vida é que você está vivo. E se você está vivo, um dia você vai morrer. Depois que você morrer, a única coisa que você sabe ainda vivo é que você vai ser levado a uma sepultura ou vai ser cremado. E você sabe que o teu corpo vai sumir, não tem para onde correr. Não importa o tempo, vai sumir. As tuas carnes serão decompostas, vão apodrecer. Se passar pelo crematório, as suas carnes vão queimar e, resultado, vão virar cinzas, e as cinzas serão guardadas por alguém ou jogadas em algum lugar, isso você sabe. E se você for sepultado, você sabe que o seu corpo vai entrar num estado crítico de putrefação, vai ser consumido pelas lavas, já eu falei isso no vídeo anterior, e vai sumir, simplesmente, e vai ficar sua história para os vivos, mas você só sabe disso enquanto você está vivo. Depois que você morrer, você não sabe. A morte, tem gente que teme a morte, mas ninguém vê a morte. Você vê quando você dorme? Quando você começa a dormir e dorme, você vê? É mais ou menos assim. Como é que você vai ver a morte? Quem morreu não sabe nem que já existiu. Então, a morte, ela só existe para quem está vivo, que sabe que vai morrer. Mas quando ele morre, a morte para ele não existe mais. Porque ele não sabe que existe morte, nem que existe vida. Para ele, vida não existe mais, morte não existe mais. Porque deu um apagão geral. Ele nem lembra que existiu. Esse é o pensamento que eu tenho. Então, pessoal, não é esse tipo de conversa que vai me convencer, não. Eu já sou bem blindado para a vida. Eu já ajo como adulto. Eu não me deixo levar por qualquer um. Eu disse, não, meu amigo, o que você acredita, problema seu. Não me convenceu. Não tem sentido de dizer que isso aqui que eu pintei é um cenário de algo que já existiu. Não tem sentido, sendo que quando eu comecei a pintar, eu lembro, eu fiz várias modificações até chegar naquele resultado que eu queria. Então, se fosse uma coisa que algum espírito meu, tivesse um espírito meu lembrando, não precisava fazer modificação nenhuma. Então, só vai entender quem é artista plástico. Quem pinta, quem faz pintura, sabe que dificilmente ele começa a fazer uma pintura e termina do jeito que ele pensou. Dificilmente. Só se ele copiar, ou então querer fazer a foto de alguém, de outro tipo de arte. Já fiz isso também, é diferente, porque você quer retratar aquilo ali. Mas uma arte, uma paisagem, uma arte abstrata,
que a gente faz aquela arte, parece uma loucura, né? Aquele a Salvador Dalí, as artes de Salvador Dalí. Só falta ele dizer que o espírito de Salvador Dalí viveu numa época que relógio estava derretendo. Já viu? Não sei se você já viu. Pode olhar no Google que você vê aí as artes de Salvador Dalí. Ele fazia artes abstratas. Então ele colocava um relógio derretendo, descendo assim, derretendo. E outras artes muito legais que o Salvador Dalí fazia, abstratas. E não só ele, tem vários artistas que fazem artes abstratas. Só faltava eles dizerem que aquilo ali foi um cenário que já existiu. Então não tem sentido, isso é tudo coisa da mente do ser humano. A mente do ser humano ela é capaz de criar qualquer coisa que chama muito a atenção de outro ser humano e até do próprio ser humano. Porque existem efeitos, resultados na nossa mente pelos próprios neurônios, pela capacidade da mente que nós desconhecemos por conta das próprias religiões. Então tá aí mais um vídeo refletivo e de alerta. Não se deixa levar por qualquer conversa, porque todos eles, de qualquer vertente religiosa, que vão chegar a você, sempre vão querer dar uma explicação onde não tem explicação. A chamada explicação de inexplicável. Como diz o Eduardo Marinho, a codificação do incodificável. Não tem como distinguir nada fora do plano físico. Tudo é ilusão e tentar criar uma situação para manipular e para enganar pessoas. Então esse foi mais um vídeo do canal Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Antes disso, antes de terminar o vídeo, se você que é inscrito do canal quiser adquirir esta tela, você vai ter na sua casa esta tela. Eu faço um precinho bem legal nela. Você que está aí no meu WhatsApp, que realmente tem vontade de ter alguma coisa do Antônio Galvão, eu garanto que essa tela aqui vai para sua casa numa moldura muito legal. E eu coloco aqui a minha identificação. Inclusive tem aqui meu sobrenome, tá aqui ó na tela, Anthony Jusseli Andrade, tá aqui. Eu uso o Jusseli aqui ó, aqui Jusseli tá aqui, mas eu faço aqui atrás uma identificação aqui com o meu nome e você recebe na sua casa uma tela do Antônio Galvão. E pode ser essa aqui, não tem outras aqui, só tem duas aqui na verdade, tem umas 3 aqui, mas à disposição de vender 2, essa e a outra. E a gente conversa lá no WhatsApp e eu lhe faço um precinho bem camarado e mando para você pelo correio, qualquer lugar do Brasil. Você mandando aí o seu endereço certinho, ou melhor, o seu CEP, tudo direitinho, o número da casa, eu mando para você uma arte de Antônio Galvão, arte essa que traz o título de A Espera do Pescador. Um abraço, fique na paz. E voltarei com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.